Então vou te mostrar aqui um filme com long legs, certo? Que realmente dá medo. Esse é assustador. Aí esse filme eu queria ver. Pernalonga é um psicopata. Esse seria o novo pulo do gato, não esse long legs podre. Galera, sejam bem-vindos, certo? A mais um Chapado Crítico, não é mesmo? Galera, e hoje a gente vai falar de um filme aí que é a nova sensação, não é mesmo? Long Legs. Que é Pernalonga em português. Oba, o novo filme do Pernalonga, finalmente. Não, galera, não é. É um filme de terror, certo? Que tem esse nome Long Legs. Mas o único terror, né mesmo? É um roteiro bem preguiçoso, porco e mal feito, certo? Com o pretexto que é um grande filme de terror que tá quebrando paradigmas. É o novo filminho de terror sensação do momento, né mesmo? Mas eu assisti. Será que é tão legal assim como todo mundo tava vendendo que é legal? Então a gente vai quebrar. Eu não vou quebrar o filme, né? Mas eu vou analisar ele um pouquinho de cabo a rabo, né mesmo? Pra gente descobrir e ver as minhas impressões. E aí você pode comparar também com as suas impressões, né mesmo? Vou agradecer aí aos 100 milhões de inscritos. Obrigado, galera. Nem acredito. Esse filme, pra mim, né mesmo? É um dos maiores exemplos, certo? De um roteiro construído com base onde todos os personagens se comportam meio burramente, certo? Só para favorecer o roteiro, mas que não tem muita lógica por trás. Então vamos explicar um pouco da trama, né mesmo? Ela acompanha a detetive Lee Harker, não é mesmo? Que é da divisão do FBI, que contrata a galera meio médium, meio psíquica, e ela tem tipo uma mediunidade, né? Nível médio. Ela é tipo a Márcia sensitiva, não é mesmo? Sabe aquela sua prima que liga só pra falar desgraça? Desliga o telefone na cara dela. Só que sem a autoconfiança toda que a Márcia sensitiva tem. Só tem a mediunidade meio podre. E a detetive Harker e toda a divisão do FBI estão perseguindo, certo? Esse serial killer, que é o tal Long Legs, né mesmo? Que mata as famílias, certo? Logo depois do aniversário da filha pequena da família. E aí o filme já começa meio com a detetive Lee Harker, né, e o parceiro dela procurando, certo, Long Legs, dando uma batida, né, organizada pelo FBI em algum subúrbio americano desses, onde o detetive que ela tá é talvez o detetive mais burro da divisão, não é mesmo? Porque logo no começo, não é mesmo, ela, a detetive que é médium, aponta pra uma casa e tem uma premonição dizendo é ali que o crime tá acontecendo. Aí o detetive do lado dela fala, ei, peraí, cara, não vamos ser tão precipitado assim. Ei, não vamos chamar reforço. Não, ela fala, chama reforço, é ali, a casa é ali. Ele fala, não, cara, vamos pegar leve, certo? Vamos dar uma investigada, vamos ali bater na casa, nós mesmos, certo? A mulher é médium, por que você não leva em consideração a opinião dela, não é mesmo? Se uma médium fala, eu tô sentindo uma coisa estranha aqui, vamos chamar a polícia, você faz na hora, não é mesmo? Você não vai igual um idiota, bate na porta. Mas, tanto faz, é tudo pra acelerar esse roteiro, não é mesmo? E eu vou te falar, o filme todo ele tem um tom meio de detetive, meio policial, que segue meio esse tom hereditário, meio Midsommar, não é mesmo? Onde é um terror meio intelectual, não é um terror pra dar medo, nem aflição, nem te dar pesadelo, é aquele terror meio, que interessante. E obviamente, né, mesmo quando eles dão a batida, né, mesmo quando ele bate na porta da casa, ele é recebido com um tiro na cara. E aí você pensa, também um idiota completo, né? E aí é difícil você até sentir dó, pena, quando a morte é por estupidez. Quando a pessoa morre por causa de idiotice. É igual quando alguém morre tirando uma selfie de uma beira de um penhasco. Você fala, bom, não é mesmo? E logo depois disso, né mesmo, a gente conhece mais ou menos todos os policiais que trabalham com ela, né mesmo? E ela é meio médium, só que é uma médium meio merda. Ela é tipo um nível 3 de 10 na classificação médium, que aparece ela fazendo uns testes meio sem pé nem cabeça pra médium, né mesmo? E aí ela é contratada pelo FBI, porque o FBI tá contratando qualquer merda hoje em dia, né mesmo? Certo? Você não precisa nem ser altamente qualificado, você tem nível 2 de mediunidade, vem aí, chega aí. Por que não, né? E aí parece que eles chegam, né? Esse crime, na verdade, nem foi cometido pelo Long Legs, é pelo pai da família, né mesmo? O primeiro crime que eles investigam. E aí parece que o Long Legs, ele mata essas famílias, né mesmo? E essas pessoas sem participar. Não é ele efetivamente que mata ninguém, né mesmo? Mas de algum jeito ele controla ou mentalmente, certo? Ou através de telepatia, ou através da bela voz dele, ele controla, né mesmo? Essas pessoas e ele provoca que elas mesmas se matem entre elas, né? E aí ele
ele deixa, através de uns símbolos, certo? Nas cenas do crime, através de um símbolo, algumas mensagens codificadas que a detetive está tentando decifrar, não é mesmo? Eles, o FBI inteiro, está tentando decifrar o que quer dizer essas frases. E aí só aparece escrito long legs, não é mesmo? E aí todo o filme, até agora, não é mesmo? Ele tem aquele clima meio de detetive, de filme policial, que você meio que tenta juntar as peças e adivinhar talvez o que esteja acontecendo, quem é o assassino, por que ele está fazendo isso, mas esquece que nesse filme nada vai ter uma explicação que você pode adivinhar, então esquece fazer esse exercício, porque a explicação final é tão estapafúrdia, fora da realidade, certo? Que ninguém nunca poderia imaginar ou adivinhar o que está acontecendo nesse filme. E aí todo mundo sabe que o Long Legs e tal mata famílias, não é mesmo? Logo numa sequência próxima a gente saber de todas essas coisas, né? A gente é apresentado para a família do chefe da detetive Lee Harker, não é mesmo? E aí no minuto, galera, que você conhece essa família, não é mesmo? Não precisa ser nenhum gênio, você fala, essa família obviamente vai ser assassinada, né? Em algum ponto do filme, essa família toda vai morrer, não é mesmo? Porque eles estão preparando o cenário. Ele mata a família, o chefe dela tem uma família, então qualquer um com meio cérebro faz essa conexão que provavelmente essa família daqui a pouco vai morrer, não é mesmo? E sem querer dar spoiler, é exatamente isso que acontece. E aí a gente começa a ver pelas primeiras vezes no filme, né, o tal Long Legs, não é mesmo? Cara, sinceramente, eu descobri depois de eu assistir o filme, não é mesmo? Eu assisti o filme não sabendo que era o Nicolas Cage caracterizado, mas eu vou te falar, esse vilão, ele parece, galera, com o finado Walter of the Market, não é mesmo? Que eu não quero falar, dessecrar aí, mas ele parece exatamente aquele cara. Ligue já! Alguém, olha aqui, tem um telefone. Ele fala, ligue já. Não espere! Ligue já. Ele é igual a esse cara, só que albino e com 1000 harmonizações que deram errado na cara dele, sacou? Em quem que essa pessoa vai meter medo? É uma figura ridícula, patética. Ele não meteria nem medo na criança mais idiota do colégio, não é mesmo? Ele não meteria medo em ninguém. Qualquer um espancaria esse cara, mas ninguém faz isso. Aí eles seguem investigando o caso, não é mesmo? E descobrem que o Long Legs sempre mata as pessoas, ou manda matar, ou sei lá o que, tá envolvido na morte, sempre um dia depois ou um dia antes do aniversário de alguém, que sempre cai no dia 14, não é mesmo? E aí nada acontece, eles só investigam. O filme tem muito aquele clima também dos filmes mais antigos, por exemplo, do M. Night Shyamalan, né? Que as pessoas ficam paradas muito tempo, com cara de enterro, não é mesmo? Uns silêncios em diálogos, onde ninguém fala nada, só fica tenso ou triste, olhando para algum lugar. Esse filme é repleto disso. E aí nós vemos também que essa detetive, Lee Harker, a protagonista do filme, ela tem uma relação, ela liga pra mãe, né, às vezes, ela tem uma relação meio doente com a mãe, que a mãe é totalmente fria, distante, né, mesmo? É um clichê total de todos os psicopatas desse filme, e também obcecada meio por Deus, por ela rezar, né, mesmo? Ela segue todo o script de alguém que provavelmente é psicopata, né? Parece que ajudou na formação dela pra ser a detetive mais burra do FBI, né, mesmo? E aí a gente também descobre ao longo do filme que esse Long Legs, paralelo à investigação, né mesmo? Ele faz uns bonecos gigantes das vítimas, né mesmo? E você não entende por quê. E é melhor você nem entender, porque é podre. Você fica sem entender porque ele tá fazendo isso, né mesmo? Parecido com o próprio Walter of the Market, que você sempre fica meio sem entender porque que ele se veste daquele jeito escroto e tinha aquele cabelo escroto, né mesmo? E pedia pra todo mundo ligar pra algum serviço de telepatia através do telefone. E essa detetive Lee Harker, ela é totalmente amargurada, ela é fria, não é mesmo? Ela não tem nenhuma humanidade, não é mesmo? E aí você pensa, talvez ela guarde algum trauma, não é mesmo? O chefe dela, o policial que dá as ordens, tenta às vezes humanizar ela, mas sem conseguir, na verdade, levando ela para algum jantar, levando ela para beber, tentando conversar com ela igual um ser humano, mas a resposta dela é sempre nula, né? Aí eles investigando também descobrem que tem uma sobrevivente, não é mesmo? Do Long Legs, que está internada num hospício e por algum motivo é meio obcecada por ele, faz tudo o que ele quer, não é mesmo? E você não entende muito porquê, como é que ele consegue controlar as pessoas mentalmente desse jeito, né? Será que é a voz dele que é linda, não é mesmo? Será que é o olhar dele? Será que é a fisionomia dele bela? Você não entende exatamente o que está acontecendo, você só sabe que essa garota, que é uma vítima sobrevivente dele, está disposta a matar e morrer por ele, não é mesmo? Então, e pra
mim, a graça desses filmes meio policiais é você meio que ficar tentando, como eu já disse, adivinhar quem é o assassino, o que vai acontecer, certo? Qual é a ligação que essas coisas têm, mas a trama do filme é tão implausível, né mesmo? É tão impossível que você nunca vai adivinhar. Então, pra mim, ele para no meio do caminho. Ele nem é um filme policial de mistério, onde você tem que adivinhar ou perseguir junto com a equipe policial o serial killer, prever o movimento dele, você tem que descobrir quem é, na verdade. E ele também não é um slasher, meio de um assassino psicopata, né mesmo? Tipo Jason, ele é no meio termo. Ele não é nenhum dos dois, né mesmo? Ele se apoia totalmente no clima. Típico filme, galera, daqueles que não tem nenhuma cena bruta. Tem uma durante o filme inteiro, ou duas, talvez, certo? E é aquele filme que só se baseia no climão o tempo inteiro, mas não tem nada muito impactante, né mesmo? Pra você lembrar. Aí ela descobre, né mesmo? Convenientemente, certo, que o tal Longlegs, né, visitou ela quando ela era criança, ela e a mãe, né, mesmo dela, quando ela era criança, certo? Só que ela reprimiu convenientemente essa memória, ou esqueceu, ou o Longlegs fez as duas esquecerem, né? Ou a mãe psicopata dela também escondeu isso dela e ela meio que esqueceu, certo? Chega uma parte que eles capturam ele, né? Eles conseguem capturar ele. O filme foi vendido como essa grande revelação que você vai ver, né? O Nicolas Cage caracterizado enquanto a mulher, a detetive, tá interrogando ele pela primeira vez, né mesmo? E você vai ver o Longlegs, que é o Nicolas Cage caracterizado com essa maquiagem bizarra, e isso era pra meter medo em todo mundo e deixar todo mundo meio aterrorizado. Até a própria atriz, né, disse quando viu isso, ela ficou morrendo de medo. Mas será? Você confia em alguma coisa que um ator, atriz, diz, cara, de verdade? Você acha que ela ficou horrorizada? Ela deve ter segurado o riso, não é mesmo? Porque não dá medo nenhum. Não funcionou, certo? Esse personagem, na minha opinião. E aí eles capturam o Longlegs e ela vai interrogar, não é mesmo? A Lee Harker, o Longlegs. É essa cena que eu tô falando, não é mesmo? Ignorando completamente meio que o conflito de interesse, já que ela pode ser uma vítima, certo? Desse cara, mas mesmo assim eles escolhem ela ou decidem que ela vai interrogar o cara, não é mesmo? Sendo que aí a gente constata que essa é a pior divisão do FBI que existe, não é mesmo? A mais vagabunda e incompetente, não é mesmo? E aí, não é mesmo? Ela fica meio com medo, certo? Interrogando o Longlegs, assim, que não mete medo em ninguém, como eu já falei, né mesmo? Parece um Walter com um albino meio estranho, certo? Que não meteria medo em ninguém. E aí ele começa a falar um monte de besteira, né mesmo? No interrogatório subjetivo, que não dá pra você entender nada, um monte de loucura meio esquisita, né mesmo? E essa sequência até que é maneirinha. O Longlegs só poderia, na cabeça deles, agir como ajudante. Aí ele fala, é a sua mãe que me ajudava. Fala pra detetive, né? Minha mãe. E depois ele bate a cabeça na mesa até se matar. E essa sequência até que é maneirinha, né, certo? Mas aí tem todo o resto do filme que é podre e aí a sequência nem fica tão maneira. E aí a gente descobre, galera, todo o plano, todo como é que o Longlegs opera, né mesmo? Com a parceria da mãe, da detetive, né mesmo? É tudo meio unido em forma novelesca, né mesmo? Como que essas coisas se correlacionam? É meio idiota, né? Mas tudo bem. Olha como é que ele fazia o negócio, né? A gente descobre. Ele visitava as pessoas, né mesmo? E aí construía uma boneca daquelas meio japonesas que você compra no mercado negro, da própria réplica da pessoa, da filha ou alguma coisa. E aí ele dá essa boneca de presente no aniversário, não é mesmo? Só que essa boneca que ele dá de presente faz toda a família enlouquecer, não é mesmo? Por algum motivo e começar a se matar. Como que alguém vai adivinhar isso? Não é mesmo? Que ele faz um bonecão gigante e isso que mata todo mundo. Idiota, não é mesmo? E aí a mãe da detetive, né, é a ajudante do Longlegs, porque quando o Longlegs visitou a detetive quando ela era criança, né, mesmo, e fez uma boneca, fez o mesmo esquema, né, parece que a mãe, né, faz uma barganha com o Longlegs pra não matar a filha, deixar a filha viver, e em troca ela ia ajudar ele a cometer esses crimes que ele comete, aliás, por quê? Também não fica explicado por que ele quer cometer. Sim, ele é um psicopata, mas como é que ele tem esse poder e por que ele faz isso, não é mesmo? E aí começa a sequência, não é mesmo? A mãe, obviamente, vai visitar e entregar uma boneca de presente na casa do chefe de polícia, que é amigo da detetive, não é mesmo? Que tem aquela família que eu mencionei no começo, que obviamente ia morrer. E não dá outra, não é mesmo? E aí a detetive chega na hora, a mãe tá lá. Antes a mãe dá um tiro na boneca, da boneca da filha da detetive que ela guardava, né? Por algum motivo, aí ela dá um tiro, certo? Na boneca. E aí
acaba o controle mental, mas ela não parecia que estava sendo controlada mentalmente pelo Longlegs, ou talvez a memória dela volta, não é mesmo? Mas aí se volta, por que ela não faz nada, certo? Quando ela tá na casa pra impedir que a família toda morra, não é mesmo? E aí ela chega lá na família do chefe, e a mãe tá lá, entregou a boneca, tá todo mundo agindo insanamente. Sabe, a detetive já sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Porque tudo na família, todo comportamento nessa hora tá indicando que eles vão começar a se matar, mas só que aí é aquele negócio, né? Ela se comporta igual uma porta burra e não faz nada. Só fica observando tudo acontecer, não é mesmo? E aí fica chocada que o pai matou a mãe, e aí sai pra matar a filha, e aí ela resolve, do nada, dar um tiro na cabeça da própria mãe. Do nada. Do nada não, porque a mãe é uma escrota, né? Ela mata a mãe, certo? Mas ela poderia ter impedido a morte de toda essa família, não é mesmo? Bastava ela ter tomado alguma atitude, ela fica meia hora sentada vendo tudo acontecer e não faz nada. Que tipo de vidente é esse? Certo? Ela consegue prever coisas meio aleatórias, mas a coisa mais óbvia do mundo que tá prestes a acontecer, ela não consegue imaginar que é isso que vai acontecer, não é mesmo? Ou ela tá tão chocada por descobrir toda essa palhaçada que não faz nenhum sentido. E aí a única que sobrevive é a filha, que tá meio abraçada com essa boneca, não quer largar, não é mesmo? E aí levanta todas essas perguntas, não é mesmo? Por que esse cara albino idiota faz essas coisas, não é mesmo? Quando que ele adquiriu esse poder de construir uma boneca? Por que ele mata? E pra mim ficou claro, né? Por que a mãe não destruiu a boneca da filha antes? A mãe psicopata evangélica, não é mesmo? Por que ela ficou guardando essa boneca e ela sabia que destruindo a boneca ia quebrar a tal magia? Por que ela não fez isso antes? Por que essa bola de metal que tá dentro da cabeça das bonecas, não é mesmo? O que isso quer dizer? Por que isso acontece? É pra gente preencher todas as lacunas de furo de roteiro com a nossa imaginação, não é mesmo? Ou tem alguma explicação que ninguém entendeu, que tá meio... Você tem que ver o filme 5 vezes pra juntar todas as peças, não é mesmo? O negócio é um filme que, sei lá, foi vendido como um terror bizarro, mas não mete medo, certo? Você começa a ficar com raiva quando os personagens começam a forçadamente se comportar igual idiotas só pro roteiro seguir em frente do jeito que eles querem, né? Por que ele não usa essa habilidade de construir essas bonecas, certo? Pra vender na internet para esses japoneses meio obcecados com comprar essas bonecas hiperrealistas, não é mesmo? Por que ele não começa um mercado novo? Ele tem que... Por que ele mata essas pessoas? Por que é no dia 14? Por que é depois do aniversário? Por que ele escolhe essas famílias? Nada tem nenhuma resposta ou lógica satisfatória, só clima. O filme inteiro é clima. E o clima pior vai ser o climão que você vai ter em casa, certo? Quando você descobrir que você gastou seu dinheiro suado no cinema pra ver essa porcaria, não é mesmo? Esse A24 tá virando um estúdio meio ruim. Começou como um estúdio bom de cinema, meio inovador, mas agora todos os filmes que eles produzem tem meio esse tom A24. A24 lixos que vocês estão produzindo, não é mesmo? Certo? Os primeiros até que foram legais, mas esse filme eu considerei uma fraude, não é mesmo? De terror, uma mentira. Nada faz sentido, tudo é meio raso, tudo é meio... Esse é o melhor som que define esse filme. Se você precisar assistir porque você gosta de filmes de terror, vale ver uma vez só porque é interessante, não é mesmo? Então, pra mim, esse filme vale um torrent. Talvez. Não vá no cinema, não gaste seu dinheiro suado, né? O cinema é caro, certo? Vê no torrent e vê se tudo que eu falei não é meio que verdade, deixa você meio com um gosto meio de decepção na boca, não é mesmo? Depois de você assistir. Certo? Essa foi minha crítica rápida sobre esse filme Longlegs, não é mesmo? Quero saber também o que você acha. Eu errei? Esse filme é genial e eu fui burro, na verdade? Vamos saber. Escreve aí nos comentários, certo? E compartilha, dá like, é mesmo, no vídeo. Então vou te mostrar aqui um filme com Longlegs, certo? Que realmente dá medo. Esse é assustador. Aí esse filme eu queria ver. Perna longa, um psicopata. Esse seria o novo pulo do gato, não esse Longlegs podre. E é isso, galera. Essa foi uma crítica desse filme, é mesmo? Que é um dos filmes lançados aí. Tchau, pessoal. Até breve. Tomara que saia o verdadeiro filme do Longlegs, né? Que se chama Perna Longa. E é um desenho irado, não é mesmo? E não aquele último, Space Jam, que tentaram assassinar nosso garoto. Mas talvez saia um filme maneiro.